Pessoal, quando nós temos essa questão, as instituições religiosas em Roma já estavam abaladas. Outro ponto interessante quando nós falamos de Constantino é que nós temos, pelas mãos dele, a criação de uma cidade com o seu nome. Nós temos a criação de Constantinopla. Constantinopla, pessoal, no Oriente, era antiga colônia grega chamada de Bizâncio, certo? Falamos de Constantino, Edito de Milão, criação de Constantinopla. Liberdade religiosa, liberdade de culto aos cristãos. Mas, Mariane, quando de fato os cristãos conseguiram seus, não seria direitos políticos, mas quando eles foram reconhecidos de fato? Nós vamos falar, pessoal, de Teodósio, certo? Mariane, quando isso? Nós estamos falando aqui aproximadamente das décadas de 380 até por volta de 395, aproximadamente, certo? Teodósio, pessoal, ele se caracteriza por dois pontos importantes. O primeiro deles é que foi com Teodósio que nós tivemos o cristianismo como religião oficial, certo? Outro ponto sobre Teodósio foi o desmembramento do Império Romano. De que maneira? Nós tivemos a divisão do Império em dois. Império Romano do Ocidente e o Império Romano olha lá comigo então, Império Romano do Oriente. Acredita-se que ele tenha dividido o Império Romano para os seus dois filhos, Honório e Acádio, certo? Ficando o Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, mais tarde passou a ser Milão, e o Império Romano do Oriente, cuja capital é Constantinopla, certo? O império se desmembrou. Pessoal, neste âmbito, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: é importante nós pensarmos na seguinte frase: o Império Romano se torna anacrônico devido às suas próprias conquistas. Por quê? Anacrônico, antiquado, fora de época. Porque Roma cresceu de uma determinada forma que as suas instituições já não davam mais conta de governá-la. As suas fronteiras cada vez mais expostas, cada vez mais recebendo invasões. Ao longo do século IV, o desmembramento. Ao longo do século V, pessoal, cada vez mais as invasões bárbaras se intensificaram, inclusive com a chegada dos hunos da região do Oriente, correto? Roma não conseguiu absorver mais essas invasões. Chegando à queda do Império, falamos da queda de Roma no ano 476
depois de Cristo, certo? Pessoal, falo de uma maneira bem resumida pelo nosso tempo, vocês sabem. Claro, vale a pena dar uma lida mais sobre esses povos bárbaros. Em linhas gerais falamos das invasões germânicas, mas também das invasões dos povos hunos. Mariane, pode-se dizer que quando o Império Romano do Ocidente cai, o Império Romano do Oriente, ele também entra em declínio, em crise? A resposta é não. Por que não? Pessoal, quando eu falo do Império Romano do Ocidente, nós tivemos um declínio principalmente das relações urbanas, o Império perdeu suas instituições, os germânicos dominaram as regiões. O Oriente não. O Oriente se manteve de uma maneira bastante positiva comercialmente falando, certo? O Império Romano do Oriente não se fragmentou, ele continuou a existir de maneira normal. Então nós vamos dizer que o Império Romano do Ocidente cai, 476, e dessa forma nós também podemos destacar exatamente isso aqui, o fim da Idade Antiga, correto? Finalizamos por aqui então esta etapa sobre o conteúdo de Roma. Quando eu falo em Idade Média, alguns pontos importantes para a gente. A Idade Média ficou dividida em duas etapas. Então, destacando para vocês, essas duas etapas da Idade Média, nós vamos chamá-la de Alta Idade Média, e nós vamos falar também de Baixa Idade Média, certo? Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Mariane, como fica essa relação de periodização? Vamos chamar a Alta Idade Média, vamos colocá-la como um período que vai de aproximadamente do século V até por volta do século IX. Claro, são períodos aproximados. E entre o século IX até por volta do século XV, nós temos a Baixa Idade Média. Alguns historiadores gostam de usar a Alta Idade Média até por volta do século XI, certo? Por que até por volta do século XI? Principalmente pela questão das relações das cruzadas. Então, em determinadas bibliografias, vocês poderão encontrar essa diferenciação sobre este período, certo? Então, se fala de Alta Idade Média, Baixa Idade Média, porém, pessoal, existe um outro ponto bastante interessante com relação à Idade Média. Muitos de vocês vestibulandos já ouviram dizer que a Alta Idade Média, perdão, alta não, a Idade Média em geral, me desculpem, ela é conhecida com o termo de Idade das Trevas. Ela fica conhecida com o termo Idade das Trevas. Mariane, quando você fala em Idade das Trevas, você está falando de quê? Muitos atribuem a questão Idade das Trevas pela questão do misticismo. Se falam que naquele período existia um forte e rígido controle da Igreja Católica perante a sociedade, certo? Determinando que tudo aquilo que fugisse do controle da Igreja poderia ser visto como heresia, e sim algo que levaria o homem para a não salvação.
Em linhas gerais, hoje os historiadores sabem que não foi exatamente dessa forma. Outros dizem que a Idade das Trevas se relaciona principalmente com relação à produção cultural. Como assim, Mariane? Atribui-se o termo Idade das Trevas principalmente pela baixa produção cultural na Idade Média com relação à Idade Antiga, principalmente se comparado à questão da filosofia, das artes com Grécia e com Roma, certo? Hoje, novamente, os historiadores trabalham também com hipóteses que não funcionam dessa forma, e o termo Idade das Trevas é atribuído de maneira errada. Por quê? Porque, de fato, houve produção filosófica, houve produção artística, inclusive, fala-se da produção religiosa bastante rica ao longo da Idade Média. Então, o termo Idade das Trevas, ele começa a perder um pouco dessa mística. E este termo, de fato, ele começa a ser mais usado, principalmente pela nossa historiografia. A historiografia da qual nós seguimos a linha no Brasil, ela é uma historiografia eurocêntrica, com bastante inspiração na história escrita pelos franceses. E daí o termo Idade Média, essa relação feudal, anti-urbana, anti-mercado, ela de fato existe mais naquela região ocidental e não na região oriental. Daí o misticismo do termo Idade das Trevas, correto? Por que a gente fala em Idade das Trevas, em Idade Média no Ocidente? Bastante simples. Declínio das relações urbanas, declínio das relações monetárias, período de ruralização da sociedade e alto e rígido controle da sociedade através da instituição do catolicismo. Legal. Até aí fechou. E no Oriente? No Oriente, as cidades não deixaram de existir. O comércio continuou a correr normalmente. Se no século I, a grande religião que surgiu, que mudou a história da humanidade, foi o cristianismo, no século VII, no século VII, nós tivemos também o surgimento de uma nova religião, que vai mudar totalmente as bases do mundo oriental. Mas como para nós aqui não se tem uma grande relevância, então não é falado. De que religião estou falando? Surgimento do Islã, religião muçulmana. Quando nós falamos de Maomé, Maomé era uma figura completamente notável na história. Por quê? Maomé, meus amigos, ele era comerciante. Ele trabalhava com as rotas de comércio no Oriente, principalmente nos desertos, deserto da Arábia. Isso prova que o Oriente continuou funcionando normalmente, com cidades, com comércio. Apenas a região mais ocidental viveu essa questão de ruralização, de feudalismo. Vamos falar então, rapidamente, do período que chamamos de Alta Idade Média, certo? Pessoal, sobre este período de Alta Idade Média, eu gostaria que vocês colocassem para mim um pontinho importante. Essa Alta Idade Média, pessoal, ela começa a partir do declínio do Império Romano, certo? Nós falamos a partir do declínio do período do Império Romano, certo? Mas principalmente, deixa eu destacar para vocês, quando nós falamos das chamadas invasões bárbaras.